Meu povo do nono ano, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo certo. Bom, esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre equações do segundo grau disfarçadas. O que vem a ser equações do segundo grau disfarçadas? Tá ali em cima. São equações que apresentam um grau diferente de 2, ou seja, elas não necessariamente são do segundo grau, tá? Mas que podem ser convertidas em equações do segundo grau por meio de alguma manipulação. Tá? Como assim? Elas vão se apresentar como equações do quarto grau ou equações irracionais, que seja, mas a gente pode dar uma manipulada nelas para elas virem a ser equações do segundo grau. Tá? Só lembrando, por que a gente chama a equação do primeiro grau de equação do primeiro grau? Porque equação é quando a gente tem um valor desconhecido que quer descobrir. Tá? Isso aí é a definição básica de equação. A gente tem uma equivalência, certo? Separado por um sinal de igual, e nessa equivalência existe um valor desconhecido. Porém, na equação do primeiro grau, a gente tem coisas desse tipo. Ó. Vamos chamar assim, 2y mais 3 igual a, vamos dizer, 4y. Eu tenho uma equação do primeiro grau. Por que ela é do primeiro grau? Só tem uma incógnita, que é o valor desconhecido, que é o y, e ele está elevado a 1, certo? Expoente 1, ou seja, ela é do primeiro grau. As do segundo grau que a gente está vendo, elas vão ter, claro, aqui eu também tenho elevado a 1, tá? Se eu juntar todo mundo de um lado, eu vou acabar reduzindo esses termos porque eles são semelhantes. Então, o que eu vou ter aqui no caso? Eu vou ter o seguinte, ó. O termo elevado a 1, tá? Que aqui tem dois termos elevado a 1, mas eu posso reduzi-los se eu organizar. O termo elevado a 1 e o termo que é incógnita não existe. Ela está elevado a 0, que é o termo independente. Então, a equação do primeiro grau tem o termo elevado a 1 e o termo elevado a 0. A do segundo grau, que é a que a gente está vendo esse bimestre, ela vai ter o termo que tem a incógnita elevada a 2, certo? Que é o que caracteriza ela como equação de segundo grau. O termo elevado a 1 e o termo elevado a 0. Então, repara que as equações, o grau delas vai dar a quantidade de termos que ela vai ter. Se ela for do terceiro grau, ela vai ter um cara elevado a 3, uma incógnita elevada a 3, a 2, a 1 e a 0. Esses caras podem até faltar. Quem não pode faltar é o termo que leva o grau da equação, certo? A do quarto grau vai ter elevado a 4, a 3, a 2, a 1 e a 0, e por aí vai, ok? Bom, sabendo disso, vamos voltar para o que eu estava falando aqui, equação do segundo grau disfarçada. Então, são equações que são de um grau, que não são do segundo grau, mas que a gente pode manipular, pode mexer nelas para tratar delas como se fosse uma equação do segundo grau, ok? E aí, como é que vai funcionar? Eu dividi aqui em dois casos. O primeiro caso está aqui em cima e o segundo caso está lá embaixo, ainda nessa página. Dependendo do material que você for acompanhar, o primeiro caso, na verdade, vão ser dois casos. O segundo caso vão ser outros casos subdivididos. Eu, professor Marcos, resolvi organizar apenas em dois casos, ok? Porque na minha visão dá para eu juntar isso aqui como uma coisa só e o próximo como uma coisa só. Mas caso no material que você vai pesquisar por fora, ou no livro, ou em qualquer lugar, vá estar diferente disso, não tem problema. É a mesma coisa, tá? Bom, vamos lá. No primeiro caso eu trouxe aqui, ó, equações do tipo. Isso aqui, se te confundir, não tem problema. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui pra gente ver um pouquinho melhor. Cadê o zoom, gente? Pronto. Aqui, ó. Coeficiente A com a incógnita elevado a 2n. Coeficiente B com a incógnita elevado a n e o termo independente. Ora, o que é esse 2n? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é toda equação que tem três termos, ok? Independente do grau dela, tem três termos. O maior termo sempre será par. Sempre será par. E o segundo termo, o grau vai ser metade do primeiro, certo? Porque, ó, se aqui é duas vezes alguém e o outro é só o alguém, só o n, esse é metade desse, né? O grau que eu tô falando, tá, gente? Expoente, certo? Então, se eles são metade um do outro, eu posso arrumar uma estratégia de resolução. Por exemplo, aqui eu trouxe aqui, ó,
x elevado à quarta potência menos 13x ao quadrado mais 36. Repara, é uma equação do quarto grau, tá? Ela não tem todos os termos. Ela não tem o termo que está o x elevado a 3 e ela não tem o termo que está o x sozinho. Ela é uma equação do quarto grau incompleta. Especificamente essa equação, guarda esse nome, é o que a gente chama de equação biquadrada. Por que biquadrada? Tá? Porque ela é do quarto grau, e é só do quarto grau que a gente chama assim. Equação do quarto grau, que ela só tem o termo que está elevado a 4 e o termo que está elevado a 2 e o termo independente. Ela não tem os termos de expoente ímpar, que é x elevado a 3 e x elevado a 1. Bom, que seja. Aqui eu tenho uma equação biquadrada, certo? O que eu vou fazer para transformar isso aqui numa equação de segundo grau? Vamos tentar lembrar das propriedades da potenciação. Uma delas em específico. Qual propriedade? A potência da potência. Então lembra, deixa eu fazer aqui em cima como se fosse um rascunho. Lembra do seguinte, ó. Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado a 5 e isso tudo está elevado a 10, a 2, desculpa, eu posso dizer que isso é 3 elevado a 10. Concorda comigo? Porque pela propriedade a gente vê, lá quando a gente for desenvolver isso aqui, vai ver que no fim das contas basta multiplicar os expoentes para chegar no novo expoente. Certo? No caso dessas equações, a gente vai ver ao contrário, vai ver daqui para cá. Ou seja, eu vou verificar sempre quem é esse expoente aqui e vou criar uma nova incógnita. O que eu vou fazer? Deixa eu mostrar para você como é que a gente resolve e aí você tenta entender pelo que eu estou falando e depois a gente reexplica. O que eu vou fazer? Olha só. Onde tem x ao quadrado, eu vou chamar de outra letra. Vou chamar de y. Pode ser que aqui nos exemplos não tem ninguém com y. Vou chamar de y. Então, vou fazer o seguinte, ó. X ao quadrado, eu vou chamar de y. Cria uma nova incógnita. Então, todo lugar que tem x ao quadrado, eu vou chamar de quê? Y. Quando eu for reescrever essa equação aqui, pensa comigo. X ao quadrado é y. E x à quarta vai ser o quê? Bom, se x à quarta é igual a x ao quadrado, certo? Por essa propriedade aqui, ó. Tá? Então eu posso dizer o seguinte, que x à quarta é y ao quadrado. Por quê? Eu não chamei x ao quadrado de y. Onde tem x ao quadrado eu vou botar y. Agora olha a cara que vai ficar essa minha equação aqui. Ó, y ao quadrado menos 13y mais 36 igual a zero. O que eu fiz? Eu peguei essa equação aqui, certo? O x ao quadrado eu chamei de y e acabou. Reescrevi essa equação. Aí mais uma vez, professor, então por que aqui surgiu o y ao quadrado? Lembra? X ao quadrado é x à quarta. Se eu tenho um x à quarta aqui, eu posso reescrever essa parte interior chamando de y, que foi o nome que eu dei aqui antes. Tá certo? Então eu vou ter isso aqui. Agora olha que interessante. Isso aqui na minha equação de segundo grau você sabe resolver? Certo? Você pode resolver da forma que você quiser. Por Bhaskara, por soma-produto, por fatoração. Qualquer forma daquelas que a gente viu você pode resolver. Nada é proibido aqui. Agora, toda equação do segundo grau disfarçada a gente precisa tomar um cuidado essencial. Que cuidado é esse? Vou resolver para te mostrar. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso aqui. Essa aqui eu vou fazer por soma-produto, tá? Porque eu estou com pouco espaço aqui, eu vou fazer por soma-produto. Então vamos lembrar que a soma das raízes é o oposto de B, nesse caso vai ser 13 positivo, sobre A, que é 1. E o produto vai ser C sobre A, que é 1. Coloquei ali, mas não tem problema não. A pergunta é, eu tenho dois valores. A soma deles dá 13 e o produto deles dá 36. Quem são esses valores? Que somados dão 13 e multiplicados dá 36. Ora, esses caras vão ser a primeira raiz 4 e a segunda raiz 9, certo? Porque 4 mais 9 dá 13, 4 vezes 9 dá 36. Fechou aqui? Tá. E aí, o que a gente tem que ver agora? Isso aqui é a raiz da minha equação original, aliás, são as raízes da minha equação original, ou são as raízes da minha equação que eu manipulei? São as raízes da equação que eu manipulei, certo? Eu achei, ó, y, mas a equação original está em y ou está em x? Está em x. Tá, mas e aí, o que a gente faz? Vamos lembrar o seguinte, a equação do primeiro grau tem uma raiz, até uma raiz.
A do segundo grau tem até 2 raízes. A do quarto grau vai ter até quantos? Até 4. Pela lógica, certo? Seguindo essa lógica. Bom, se ela tem até 4, pode ser que eu tenha mais do que essas 2 raízes aqui. O que eu vou ter que pensar aqui? Vou ter que pensar o seguinte, ó. Vamos transpor aqui. Se y é x ao quadrado, concorda comigo que x ao quadrado vai ser igual a 4? Aqui, ó. Y eu chamei de x ao quadrado. Y é igual a 4, ou seja, x ao quadrado é igual a 4. Ok? E aqui eu vou ter também que x ao quadrado é igual a 9, certo? Pelo mesmo motivo. Eu descobri que o outro y vale 9. Ok? Deixa eu dar uma pausa para ajeitar um negócio que eu quase derrubei aqui. Ok? Então, vamos lá. Descobrimos aqui que y é igual a 4, mais y é x ao quadrado, que foi o nome que eu dei para ele aqui. Então, x ao quadrado vale 4. E, ao mesmo tempo, x ao quadrado vale 9. Certo? Por que eu voltei para o x? Porque essas raízes que eu descobri são para a equação do segundo grau que eu manipulei para aparecer. Não são da minha equação original, que é do quarto grau. Tá certo? Bom, tá, e agora? O que eu faço? Agora você pensa o seguinte. Se x ao quadrado vale 4, a pergunta é, quem ao quadrado pode dar 4? Quem é o valor ou quais são os valores que ao quadrado vão dar 4? 2 e menos 2, ok? Então aqui eu vou ter o seguinte, em x eu vou ter que x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a 2, certo? Entendeu por quê? E o segundo, eu sei que y vale 9, a minha raiz em y, que foi a equação que eu criei aqui, vale 9, ou seja, x ao quadrado vale 9. Quem ao quadrado vai dar 9? 3 e menos 3, certo? Tá aqui, estão aqui as minhas 4 raízes em x. Então, repara o que eu fiz. A minha equação do quarto grau, eu transformei ela numa equação do segundo grau. Eu parametrizei ela. Como? Primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. Uma equação do segundo grau disfarçada, de um grau maior, ela sempre tem que ter o grau par, sempre, sempre. E vai ser da seguinte forma, ó. O segundo expoente é sempre metade do primeiro. Sempre. Sempre metade. Por que tem que ser metade? Porque se não for metade, você não vai conseguir fazer aparecer um 2 aqui. Tá? Qual é o passo que você vai tomar? Esse cara com o expoente do meio, você vai chamar ele de outra letra. E o que sobrou vai virar o expoente quadrado. Que foi o que eu fiz aqui. Ó. Onde era x ao quadrado, eu chamei de y. Portanto, x ao quadrado virou y. Mas o x à quarta acaba virando y ao quadrado. E aí eu crio a equação do segundo grau. Resolvi? Resolvi. Só que eu resolvi em y. Estou repetindo tudo que eu já falei, tá? Só que eu resolvi em y. Y é minha equação original? Não. A minha equação original está em x. O que eu tenho que fazer? Descobrir as raízes. Agora eu tenho que fazer o favor de voltar para o x. Esse passo é essencial, que foi o que eu falei que ia falar depois que eu resolvesse. Porque olha só, você resolveu em y, mas ela não é em y. Isso aqui é uma verificação. Nem todas as raízes você vai conseguir transformar de volta. Tá? Acredito que eu tenha posto algum exemplo aqui assim. Mas nem todas você vai conseguir transformar de volta. Imagina que uma das raízes em y é negativa. Nesse caso aqui. Quem ao quadrado vai dar um número negativo? Ninguém. Então você vai ter raízes na sua equação que você criou, na que você parametrizou, porém não vai ter raízes na equação original. Tá certo? Então, depois que eu fizer isso tudo, eu tenho que voltar para x. Tá? A única diferença disso para o segundo grau normal é essa parametrização e essa verificação. Só, nada além. Vou fazer o segundo exemplo e o terceiro fica contigo. Pode ser aqui, ó, o terceiro exemplo. Tá? Ó, segundo exemplo. Ela é uma equação do sexto grau. Ela tem os requisitos que eu preciso? Tem. Grau 6, grau 3. Expoente 6, expoente 3. É metade que o primeiro. E aqui é termo independente. Tem 3 termos. O segundo tem o expoente metade do primeiro. Fechou. Dá para fazer a parametrização. A diferença é que no primeiro exemplo,
eu chamei eu chamei x ao quadrado de y. Mas aqui, lembra, é o termo do meio que eu vou mexer. Então, k ao cubo eu vou chamar de outra letra. Vou permanecer no y, pode ser? Então, ó, k ao cubo eu vou chamar de y. Ou seja, onde tiver k ao cubo eu vou colocar y. Isso implica em quê? Isso implica que se k ao cubo é y, k à sexta vai ser y ao quadrado. Perfeito? Agora eu vou ter minha equação aqui transformada. Ó. Deixa eu puxar uma setinha verde aqui para baixo. Agora eu vou ter o seguinte, ó. Onde tem k à sexta eu vou colocar o quê? Y ao quadrado. Então eu vou ter y ao quadrado menos 7y, porque onde tinha k ao cubo eu chamei de y, certo? Menos 8 igual a zero. Tá aqui a minha equação transformada. E agora eu faço o quê? Resolve. Como você sabe resolver. Por Bhaskara, por soma de produto, pelo que for. Certo? Vou pôr uma divisa aqui, senão eu vou me atrapalhar. E vai prejudicar a visualização. Pronto. Ok? Agora eu vou resolver. Eu vou fazer por soma de produto de novo, tá? Para não abrir o Bhaskara aqui e dar aquela coisa toda. Então tem o seguinte, que a soma é o oposto de B sobre A, que é 1. Então a soma vai ser 7, a soma das raízes. E o produto é C sobre A. Bom, eu quero dois números. A soma deles dois é 7 e o produto entre eles dois é menos 8. Quem vai ser esse cara? Deixa eu ver. Já sei. Essas raízes são a raiz 1 menos 1 e raiz 2, 8. Por quê? Menos 1 vezes 8 dá menos 8. E menos 1 mais 8 dá 7. Então tem as minhas duas raízes aqui. Acabei? Não, não acabei. Repara que aqui ó, resolvi a equação do segundo grau que eu criei via manipulação. Show! Porém, eu preciso fazer isso aqui voltar para cá, que era o meu original. Aí eu tenho que pensar o seguinte, que onde eu tenho y, eu vou chamar de k ao cubo, que foi o que eu fiz aqui no começo. Então tem que voltar lá para o k. Então eu vou dizer o seguinte, que k ao cubo é igual a menos 1. E aqui, ó, k ao cubo igual a 8. Qual é a diferença dessa para outra? Essa aqui não é de sexto grau, ela vai ter até 6 raízes. Tá? A pergunta é, quem elevado ao cubo dá menos 1? Eu tenho uma resposta só ou tenho duas? Qual o número ou quais são os números que se eu elevar ao cubo dá menos 1? Opa, aqui é k. K é igual a menos 1. Por quê? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Se eu puser o menos 1 aqui dentro, ó, menos 1 ao cubo dá menos 1. Acabou. E aqui? O k vai ser quem? Quem é o cubo da 8? Apenas o 2, né? Então, ó, a equação é do sexto grau, mas eu vou ter apenas duas raízes. Ah, professor, por que eu tive 4 raízes e aqui eu tive só 2 raízes? Porque é o seguinte, olha só. Quando você pensa em quem ao quadrado vai dar um valor, lembra que todo número negativo elevado ao quadrado, o resultado vai ser positivo. Já ao cubo, ou à quinta, ou a qualquer expoente ímpar, isso não se aplica. Ok? Isso não funciona dessa forma. Porque lembra da regrinha de sinal lá na potenciação. Tá? Pois bem, achamos aqui. Agora dá uma olhada na terceira e tenta fazer a terceira. Certo? Tenta fazer. Se não der para fazer, não tem problema. Quando voltar o vídeo eu vou estar com ela feita. Dá uma pausa aí e tenta resolver ela. Ó, resolvi até a raiz de y aqui. Transformei, tá vendo? Ficou dessa forma aqui, ó. Onde era z ao quadrado eu chamei de y. E ela ficou com essa carinha aqui, tá? E aqui, ó, fiz por soma de produto de novo, que é mais rápido. Eu acho mais rápido, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Descobri que a soma é 12, a soma das raízes. E o produto das raízes é menos 64. E aí, pensando bem, eu descobri que a primeira raiz é menos 4 e a segunda raiz é 16. Por quê? Menos 4 mais 16 dá 12. É a soma da 12. E menos 4 vezes 16 dá menos 64. As duas raízes eu achei. Se você fizesse por Bhaskara ou por faturação, ia achar a mesma coisa. Tá certo? Tá.
Agora eu só não voltei lá pro z, que era o meu original. Então olha só, se onde tem y é z ao quadrado, eu vou ter o seguinte, ó. Z ao quadrado igual a menos 4. E aqui, z ao quadrado igual a 16. A pergunta é, quem ao quadrado vai dar menos 4? Existe esse valor que ao quadrado vai dar menos 4? Não. E z ao quadrado vai dar 16. Existe alguém que elevado ao quadrado vai dar 16? Existe. Então vai ser quem? Vou tirar dois caras aqui, ó. Menos 4 e 4. Olha que importante. Por mais que eu tenha duas raízes aqui em y, uma delas não vai servir quando eu resolver voltar lá para z. Reparou a diferença? Certo? O que eu fiz aqui? Eu descobri as duas raízes, certo? Mas eu lembrei que eu tinha transformado z ao quadrado em y. E agora? Agora eu tenho que retornar. Só que esse retorno, ó, não deu certo para uma das raízes. Tem problema? Não tem problema. A única coisa que a gente descobriu aqui, para o meu parâmetro, para a minha equação que eu criei via manipulação, eu tenho uma raiz. Porém, para o original, eu não tenho uma raiz. Nesse caso aqui. Agora, na minha segunda raiz de y, que é 16, aí eu vou gerar as respostas lá, a solução para a equação em z. Ok? São esses dois valores. Tá bom? Eu tinha até colocado aqui nessa aula também, ó. Só que eu vou deixar para a próxima. As equações irracionais. Se você quiser já pesquisar sobre isso, dá uma olhada antes, tá? Fica para o próximo vídeo. Equações irracionais. Ela tem um método meio que padrão de resolver todas elas, mas elas têm muitos casos diferentes. Eu não vou falar de todos porque não tem como, porque é muita coisa. Tá? Dá para ficar a vida inteira falando disso. Mas se você quiser já dar uma pesquisada, ver. E obviamente também, tá? Aqui eu poderia ficar a vida inteira fazendo isso aqui, mas eu acho que... manchei a folha. Mas eu acho também que não é muito interessante repetir isso a vida inteira, com um monte de coisa, enfim. Dá uma olhada depois, tá? E fica atento aos exercícios aí. Pois é isto.